Então hoje é a nossa primeira aula de Web 2. Igual eu comentei com vocês, eu vou utilizar aqui a tecnologia dando continuidade àquilo que a gente começou no semestre passado. Eu vou utilizar aqui o Laravel, mas se vocês quiserem utilizar outras tecnologias, fiquem à vontade aí, não vai ter muita dor de cabeça não, como a gente vai trabalhar tudo com Git, etc. Basta vocês, igual eu comentei, dar uma orientação lá de como faz a compilação do projeto. Depois eu vou mostrar algumas informações aí para vocês para a gente construir isso. Então vamos começar. Primeira coisa, vamos fazer a configuração do nosso ambiente e o que a gente vai precisar. O primeiro programa que a gente vai precisar de ter, a gente precisa ter tanto como a gente vai trabalhar com Laravel, eu preciso ter tanto o interpretador de PHP, que a gente pode utilizar o PHP do próprio Champ mesmo, caso você já tenha instalado, e também o banco de dados para a gente trabalhar. A gente vai utilizar o MySQL. Então, por questão de facilidade, eu vou utilizar aqui o Champ, que a gente já tem ele instalado. Eu vou iniciar ele aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é startar aqui. Eu vou startar o meu MySQL. Apesar de eu não precisar do Apache para o que a gente vai fazer, a gente vai utilizar um servidor diferente, mas eu vou iniciar o Apache aqui também só por questão de da gente poder trabalhar com o PHP Eu esqueci de abrir ele aqui como administrador, só vou abrir ele aqui novamente como administrador. Então eu vou startar ele aqui de novo e vou startar o Apache aqui só pela questão do PHP MyAdmin. Agora a gente vai precisar de instalar um gerenciador de dependências que a gente vai estar trabalhando para utilizar o Laravel. O gerenciador de dependências que a gente vai utilizar vai ser o Composer. Então, em resumo, o que um gerenciador de dependências faz? É muito comum a gente trabalhar com esses projetos hoje em dia, né, projetos maiores, vocês trabalharem com algum framework, algumas bibliotecas por padrão, que são, vamos dizer assim, muito conhecidas no meio da linguagem, e que quando você ia construir seu projeto, você tinha que ficar compilando aquela série de bibliotecas para poder, se você estava compartilhando essas informações entre um time, toda vez você tinha de tomar esse certo cuidado, e é muito comum a gente poder esquecer uma biblioteca e um projeto não compilar, ou compilar e não executar uma função de maneira correta por questão de problemas de versão e assim por diante. Para poder tentar solucionar esses problemas, eles criaram o que a gente chama de gerenciador de dependências, que nada mais é do que uma configuração que você faz dentro do projeto. Então você vai lá e, por exemplo, quando você cria seu projeto, você vai lá e me informa: eu quero que esse meu projeto ele utilize uma biblioteca X. Esse gerenciador de dependências ele tem uma central, que ele vai ter lá várias bibliotecas disponibilizadas. Quando ele verificar que no seu projeto ele vai precisar de utilizar a biblioteca X, ele vai ver se eu já tenho ela baixada. Se caso ele não tiver, ele vai fazer o download da versão mais estável para mim poder estar utilizando. E isso acontece também, é interessante, porque quando a gente compartilha o projeto no GitHub, por exemplo, ou em qualquer outra forma de compartilhamento, quando a outra pessoa ela faz o clone, ela consegue rapidamente instalar todas as bibliotecas. Por quê? Porque basta ela ir lá e falar para o gerenciador de dependências para ele atualizar aquelas bibliotecas, que já está tudo seu projeto idêntico ao da pessoa que compartilhou ele. Então ele traz essa questão de facilidade para a gente, como ele vai centralizar essas informações. É interessante que a gente utilize aí, e é um conceito que é muito comum em qualquer linguagem. Se vocês trabalharem com o ASP.NET Core, o ASP.NET Core, vocês vão ter o NuGet, que é um gerenciador de dependências. Se vocês trabalharem com o JavaScript, vocês vão utilizar o NPM. Se vocês trabalharem com o Java, o gerenciador de dependências é o Maven. E aqui no Python a gente também tem aquele o pip, que é o gerenciador de dependências. E aqui no caso no PHP a gente utiliza o Composer, que vai ser o gerenciador de dependências que a gente vai estar trabalhando. O Composer a gente vai baixar ele aí na internet, é bem tranquilo. Basta vocês virem aqui no PyGoogle e digitar Composer, vai ser o primeiro site que vocês vão achar aqui, já vai estar a instrução do gerenciador de dependência do Composer aí. Eu vou vir aqui, vou fazer o download dele, não tem nenhum segredo, vou baixar ele aqui. Depois eu deixo esses links compilados lá para vocês, para facilitar a vida, mas não tem segredo nenhum.
e eu vou instalar ele aqui normalmente. A única coisa que eu vou ter de fazer vai ser na hora que eu estiver fazendo a minha instalação, eu vou ter de determinar qual que é, em que local que a minha pasta do PHP está instalada. É a única preocupação que a gente precisa fazer. E nesse caso aqui, como eu já tenho instalado o Champ, ele já vai reconhecer ela automaticamente. Se eu não tivesse instalado o Champ, eu não teria esse PHP. Então, ou eu teria de fazer essa instalação de forma individualizada, né, no caso, ou eu posso instalar o Champ e vir aqui pegar para poder trabalhar, né, com a versão do PHP. Então ele só precisa vincular e falar o seguinte, ó, onde que está seu PHP? É a única coisa que ele precisa. Ah, sim, quero confirmar isso aí mesmo. Aí vai marcar aqui, né, essa opção de adicionar do seu caminho, beleza. Ele já vai criar ele para mim, se eu estiver utilizando proxy aqui na minha máquina, como eu não estou, já vai instalar e não tem nenhum segredo. Beleza. Se eu vier aqui agora, por exemplo, e abrir o prompt de comando, se eu vier aqui digitar Composer, vocês vão ver que ele já está aqui configurado para mim poder estar utilizando ele. Então já está instalado aqui o Composer para a gente poder trabalhar. Oh, não sabia disso aqui não, que o prompt de comando agora aumenta com o Ctrl+. Interessante. Então a gente está aqui configurado o Composer, beleza? Agora nós vamos começar então a criação do nosso primeiro projeto aí no Laravel. Um ponto importante. Como que eu faço então para eu poder ver as questões e especificações dessas linguagens? Um ponto muito comum que vocês vão se encontrar vai ser justamente isso. Quando vocês começarem a trabalhar com arquitetura nova, talvez eles vão determinar algumas especificações para vocês, mas vocês não vão ter conhecimento de como fazer a criação. E uma vantagem que os recursos da internet trouxe para a gente é que as documentações dos sites oficiais são extremamente completas, então a gente vai conseguir tirar todas as nossas dúvidas, praticamente tudo, lá do site oficial. Então, muito raro a gente não conseguir achar lá umas instruções para a criação do projeto, para configurações iniciais, etc. E aqui, como eu gosto de estar sempre mostrando isso para vocês, porque eu acho que é pertinente vocês pegarem essa capacidade aí de correr atrás da informação, de pesquisar, aqui eu vou mostrar muito, vou acompanhando muita coisa aqui com o site direto aqui do Laravel, para que a gente consiga ir vendo as instruções e mostrando aqui para vocês como funciona essa questão de tudo aqui. Então aqui na documentação do Laravel, vocês vão ver aqui que tem mostrando lá características do projeto, como que a gente cria um projeto inicial, Então, assim a gente vai fazer aqui algumas informações aqui para a gente poder estar criando o nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui e eu vou vir aqui e vou criar uma pasta para mim da onde que eu quero trabalhar. Eu vim aqui na minha pasta, na minha, sei lá, onde que eu crio isso? Usuários, Jean, pode ser aqui mesmo. Então eu vou criar aqui dentro, eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar ela de DAO2, que é a disciplina da gente. E dentro dessa DAO2 aqui que eu vou trabalhar com o meu projeto, vou fazer a criação de todos eles aqui. Então eu vou vir aqui e vou determinar o Composer, que eu vou estar chamando meu Composer. E eu vou chamar a instrução aqui, vocês verem aqui que na hora que a gente tem as informações aqui, eles têm algumas características. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um novo projeto. Então, create project Laravel /Laravel e o nome do meu projeto. Então pode ser aula 1. O que é esse Laravel /Laravel? Laravel aqui no caso que eu quero criar um projeto com a estruturação do Laravel, e quando eu coloco aqui na frente eu posso determinar qual versão do Laravel que eu quero estar utilizando. Se eu colocar Laravel novamente, quer dizer que eu vou pegar da última versão que está disponível dentro do meu repositório. Então na hora que eu dar um Enter aqui, ele vai fazer a criação do projeto aqui para mim. Vocês vão ver que a criação inicial ela vai levar um certo tempo. Por quê? Que ele vai fazer o download da biblioteca do Laravel, e aí como eu falei para vocês, quando ele incorpora o Laravel, ele vai ter uma série de dependências que são as bibliotecas que ele precisa para executar. Aí ele vai ver na sua máquina e vai ver que ele não tem nenhuma dessas dependências instaladas. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download de todas elas para que o seu projeto consiga rodar depois disso. Então ele vai levar um certo tempinho aqui até que a gente faz essa instalação aqui. Algumas máquinas ele demora cerca de uns 2 a 3 minutos
na criação dos primeiros projetos. Depois, como a maioria dessas bibliotecas já vão estar baixadas na sua máquina, que elas vão ficar aí no cache, vai ser mais rápido, mas a primeira vez que ele faz esse download aqui, ele vai demorar um pouquinho mais. Então, a gente vai guardar aqui até finalizar essa criação. Nos outras aulas, nos outros projetos, eu já vou vir com o projeto criado, porque não faz sentido a gente ficar esperando aqui. Mas apenas para esse primeiro aqui, eu acho que é interessante eu mostrar para vocês o passo a passo. Então, enquanto isso, eu já vou anotando aqui alguns pontos importantes aqui, que depois eu vou postar lá para vocês na parte aquele trem lá, do Classroom. Coloco isso aqui lá também. Eu vou colocar os dois sites, aí eu vou colocar Compose, os comandos eu vou ir anotando eles todos aqui, para que depois vocês tenham uma referência. Ele está criando aqui para mim, e agora eu peço que vocês aguardem. Até agora, não sei, bem básico. Alguém tem alguma dúvida, quer deixar alguma informação, quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí enquanto está rodando esse negócio. Ninguém? Só me deixar aqui falando sozinho mesmo? Pelo menos alguém deu sinal de vida. Tem hora que eu fico com medo. Eu falo que vocês não respondem nada, né? Se as meninas não estão me ouvindo, não. Minha internet caiu. Mas essa parte inicial aí, vocês vão ver que no início vai levar um pouquinho de tempo até que vocês acostumem com esses comandos. Vai ser um pouquinho chato, já vou adiantando. Mas é questão de prática. Quem está trabalhando com aquele Visual Studio Code, eu sei que ele embaixo já tem um terminal. Então você nem precisa ficar trabalhando aqui com várias janelas igual eu trabalho, porque eu trabalho com Prompt, trabalho com Notepad e trabalho com Windows Explorer. Quem trabalha no Visual Studio Code tem essa facilidade. Eu, particularmente, eu não me adequo muito bem a isso. Eu prefiro trabalhar de uma forma que mais vamos dizer assim, artesanal. Não sei se tem uma palavra mais correta para isso. Mas eu gosto de trabalhar assim, aí você vai de vocês aí. Eu lembro que eu via os meninos trabalhando lá e eles tinham na mesma janela, eles tinham aquele Explorer aqui do lado, então eles conseguiam criar as pastinhas, eles tinham comando aqui embaixo para eles darem esses comandos. Então não tinha, era mais simples. Aqui, ó, terminou de criar. Vocês vão ver aqui que ele vai criar uma estrutura de pastas aqui do nosso projeto. Depois eu vou dar uma passada aqui para eles aqui. Mas antes disso, vamos só fazer um teste aqui. Vocês vão ver que quando ele cria aqui, ele insere para a gente aqui também o Artisan, que vai ser o servidor que a gente vai estar trabalhando. Então, para a gente poder fazer com que o nosso projeto suba, a gente tem que dar uma linha de comando aqui para ele poder rodar, que é o PHP Artisan Serve. Ou seja, eu estou chamando o Artisan para poder servir, para eu poder iniciar o meu servidor. Eu tenho que entrar na minha pasta, né? Vocês me desculpem aí. Eu entro lá na aula 1 que foi criada e agora PHP Artisan Serve. Quando eu vier fazer isso aqui, ele vai falar que ele startou o ambiente de desenvolvimento, a porta padrão é a 8000. Então, se eu vier aqui na internet agora e rodar localhost 8000, eu vou estar com o meu projeto já iniciado. Ele vai ter essa carinha aqui padrão e tal, e a gente vai agora fazer o que a gente consegue fazer o que a gente quiser para modificar nesse camarada aqui. Ok? Então, a parte inicial aqui, para a gente poder... Vou ir pondo alguns comentários aqui em cima, né? Acho que é interessante. Criar projeto. Aí aqui embaixo, executar projeto. PHP Artisan Serve, que é para poder fazer a execução. Continuando aqui então, o que acontece? Eu vou fechar aqui isso aqui, porque vou dar um Ctrl C aqui para cancelar, a gente não precisa de estar com ele rodando aqui não. Enquanto ele estiver fechado agora, se eu tentar acessar, vocês vão ver que ele não está respondendo. Então ele só responde enquanto o nosso Artisan estiver servindo aqui. Então ele tem um esquema um pouquinho diferente do Apache, que o Apache você sobe ele uma vez, e aí você acessa tudo que está lá dentro. Aqui não, você só sobe na hora que você quer fazer um teste. O interessante é que as mudanças que você vai aplicando já vão refletindo automaticamente. Você não precisa ficar, quando você faz um novo código, você não precisa ficar parando e iniciando ele novamente, tá?
Vamos então dar uma olhada aqui na estrutura aqui para a gente ver algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa aqui, ó, se vocês verem aqui nessa tabela, aqui nessa área de trabalho, vão ter alguns arquivos que são bem importantes. Primeiro, vocês vão ver que ele já vai criar aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar bem esses nomes aqui? Tá tranquilo para enxergar? Você pode só dar um OK aí, porque eu não sei se tem como dar um zoom no Windows Explorer. Mas está dando para enxergar os nominhos aí dos arquivos, tudo bonitinho, só... Deixa eu ver se eu consigo aumentar essas coisas aqui, que isso aqui era importante. Eu não sei se tem alguma forma de aumentar isso aqui. Melhora se eu colocar assim esses ícones grandes? Você consegue ler, Jayce? Ainda não? Dá para entender? Não, beleza. Eu vou deixar esses ícones grandes aqui, depois a gente volta. Mas agora, se alguém souber uma solução que aumenta o zoom do Windows Explorer aqui, vocês me avisam. Mas eu vou ir falando os nomes de todos aqui também, tá? Só para te deixar mais tranquilo. Primeiros arquivos que são mais importantes que são criados aqui. Primeiro arquivo que é muito importante é esse aqui, é o .gitignore. Se vocês lembram que no semestre passado a gente trabalhou tudo com o Git. Esse .gitignore vai ser justamente, ele já vai criar os arquivos padrão que ele vai ignorar quando a gente for mandar lá para o Git. Então, observa, ele não vai mandar questão de Node, não vai mandar pasta de Public Storage, que é armazenamento, onde a gente faz o upload, não vai mandar chaves que podem ter conexões de banco, que pode ter senha, não vai mandar esse arquivo .env, que é o arquivo de configuração do banco de dados, não vai mandar a pasta vendor, que a pasta vendor, se vocês observarem aqui, ó, dentro da pasta vendor, foi aonde ele baixou todas aquelas bibliotecas que são dependentes do Laravel. É aquele processo que o Composer foi fazendo. Então, nada disso aqui vai subir quando a gente mandar um Git. Então, vai subir, na verdade, só a parte que a gente mexe realmente para fazer modificação no código. Então, é aquilo que eu falei. Quando eu vier e subir um projeto para vocês lá no Git, vocês vão ter de fazer o quê? Vocês vão ter de falar para o seu Composer assim, ó, atualiza minhas dependências aqui, porque senão eu não vou ter acesso a esse projeto. Então, o importante que vocês lembrem é isso daí, que toda vez que vocês forem fazer, vocês façam essa atualização de dependências. No meu caso aqui, como eu vou subir o projeto para vocês utilizarem, eu vou dropar aqui, eu vou permitir que ele suba o .env. Por quê? Porque senão ele não vai subir esse arquivo e se vocês tentarem baixar lá na máquina de vocês vai dar erro. Obviamente, se isso aqui tivesse em produção, vocês nunca poderiam fazer isso, porque o .env é onde tem conexão com o banco de dados, etc. No nosso caso aqui, como ele é só didático, a gente vai estar fazendo essa alteração. Se não subisse o .env, o que vocês teriam de fazer? Vocês teriam de ter um .env da máquina de vocês. Quando baixasse o projeto, você tinha de ir lá e plugar esse .env, copiar e colar lá para dentro. No nosso caso aqui, como é só didático, eu vou estar permitindo essa exclusão. Tem o próprio .eng aqui também, né? Se eu editar ele aqui com o Notepad++, vocês vão ver que ele tem um bocado de coisinhas. Então ele tem aqui o name, que é o nome do projeto, qual que é o ambiente que eu estou trabalhando, essa chave, quando vocês precisarem subir esse projeto para produção, essa chave aqui que vai determinar quais os projetos que vão estar rodando ou não. Conexão de banco de dados, pode ver aqui que ele tem aqui, ó, tá vendo? MySQL, o banco, usuário e senha. Questão de configuração de SMTP, se vocês forem trabalhar com envio de e-mail, AWS para acessar os negócios da Amazon, Pusher para fazer notificação push. Então tem várias coisinhas aqui que a gente configura nesse arquivo .env. Inicialmente a única coisa que a gente vai vir aqui e vai mudar, que eu vou fazer a mudança aqui, vai ser o seguinte, ó, eu vou só ajustar a minha conexão. Sei que é uma SQL, 127.0.0.1, 33.06, só que o nome do meu banco de dados eu vou chamar ele de aula 01, tá? Então eu vou só trocar só isso aqui, por enquanto, que o resto está tudo ok. Então eu vou pôr aqui o nome de aula 01. Outros arquivos que são importantes aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, composer.json. Esse arquivo aqui é o JSON que tem todas as dependências, tá vendo? Então ele vem aqui e te fala, ó, que ele precisa dessa biblioteca na versão tal, ele precisa dessa biblioteca na versão tal. Justamente é desse XML aqui que ele olha e fala, opa, o que eu preciso baixar para meu projeto rodar tudo ok. Isso aqui é criado, configurado no Laravel automaticamente. Se a gente precisar de adicionar alguma nova biblioteca, a gente pode ou adicionar ela pela linha de comando ou vir aqui nesse Composer e colocar a dependência que a gente quiser aqui para trabalhar com o nosso projeto.
Lembrando sempre, o Composer ele vai ler esse JSON aqui para poder fazer a atualização de quais as bibliotecas são necessárias para que seu projeto funcione corretamente. Agora passando para as partes das pastas, deixa eu dar uma olhada aqui o que é importante. Na app, a app ela tem muita coisa importante, mas vamos indo por partes aqui. Dentro da app, a primeira coisa que vocês podem ver aqui, as letras aqui estão pequenas, mas eu vou explicando aqui rapidamente. Eu acho que é mais fácil a gente acostumar assim. App aqui dentro, vocês têm a pasta de models. A pasta de models vai ter todos os modelos do nosso banco de dados. Então, um ponto importante a se mostrar aqui, deixa eu voltar aqui, é que a gente vai trabalhar, deixa eu abrir meu quadro negro aqui, a gente vai trabalhar numa arquitetura chamada MVC, pelo menos essa parte inicial, que ela é dividida, essa MVC, como se fossem 3 letrinhas aqui, que uma representa model, o outro aqui é o view, e o outro aqui é o controller. O que a arquitetura MVC prega e por que é importante a gente trabalhar nela? A arquitetura MVC, ela prega justamente isso aqui que eu fiz. É uma separação de responsabilidades. Então, quando você trabalha com o MVC, você está separando a responsabilidade do seu projeto entre cada uma das suas 3 camadas que você tem. A camada de model, a camada de view e a camada de controller. Então, o que são essas responsabilidades? Lembra que quando a gente trabalhava em PHP, a gente misturava tudo. A gente misturava o HTML, a gente colocava conexão com o banco de dados. E aquilo se tornava um pouco confuso em questão de manutenibilidade no longo prazo. Com a separação de responsabilidades, a gente facilita justamente essa parte. Então, imagina o seguinte aqui na arquitetura da aplicação. Eu tenho aqui do lado daqui, esse aqui é o meu banco de dados. Então, aqui está o meu banco de dados. A nossa aplicação, ela tem de alguma forma vir aqui e acessar esse banco de dados para eu poder fazer persistência e leitura dessas informações. Quem vai fazer esse acesso ao banco de dados é apenas a camada de model. Então, a única camada que é capaz de acessar o banco de dados e recuperar informações ou enviar informações para lá é a camada de model. Tá, e aí do lado do usuário, imagina aqui que nós estamos no usuário aqui, esse aqui é um computador, o usuário vai estar acessando a nossa página. Quando o usuário acessar, ele só vai conseguir fazer requests e respostas, ou seja, requisição e respostas, mas ele só vai acessar em um determinado lugar, que é justamente a camada de view, que é a visão. Então, quando a gente estiver acessando nas nossas páginas lá, a gente só vai estar acessando as visões. Tá, então como que faz para minha visão conseguir vir aqui e reconhecer alguma coisa que tem dentro da minha model? Ele vai ter uma camada intermediária que vai ser a regra de negócio da nossa aplicação, que é justamente o controller. Então, quando um usuário, por exemplo, entra lá na nossa página da visão e ele quer salvar uma informação, então ele faz uma request aqui para a visão envia essa informação para o nosso controlador, e aí o controlador ele vai ver toda a regra de negócio. É uma persistência simples, é só ir lá e salvar. Ou então, eu tenho de fazer um tratamento, eu tenho de criar uma regra de condicional, etc. Ele vai ficar fazendo isso aqui. Quando ele determinar que o objeto está pronto, ele vai vir aqui e vai mandar para a model para ela fazer a persistência. Ou então agora imagina um outro exemplo. Um usuário está vindo e ele está consultando uma listagem. Então ele vai vir aqui, a view vai me pedir a listagem, o controlador vai falar assim, opa, eu não sei como acessar a listagem, eu vou requisitar da model essa listagem, a model vai lá no banco, devolve a listagem para mim, e aí ela devolve para o controlador, e o controlador devolve para a visão. Então, a visão não consegue se comunicar com a model, e nem a model com a visão. A visão ela é responsável pela parte aqui do usuário, e a model ela é responsável apenas pelo banco de dados. Quem faz esse meio de campo? Quem faz as regras de negócio? Então, aqui dentro, é onde a gente aplica a lógica da nossa aplicação. Quem faz as regras de negócio? Quem faz teste de condicional é tudo o controlador. Então, o controlador vai ser o cara que vai ficar conversando entre a visão e o modelo para poder armazenar dados, devolver dados e assim por diante. E esse controlador aqui, ele vai ser acessado a partir de rotas. Então, se vocês lembrarem, lá nos últimos semestres, vocês devem ter lembrado, por exemplo, que quando você precisa entrar numa URL, você vai digitar aqui em cima o caminho. Esse caminho aqui, ele pode ser tanto um caminho físico, que a gente vai lá e digita e ele retorna o objeto, ou
o arquivo que está naquele caminho físico, mas agora quando a gente trabalha com o framework de MVC, a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Porque se a gente tivesse de vir aqui e digitar app models, ou então app, http, não sei o que da quanta, lá no nossa URL, ia ficar muito confusa a navegação para o nosso usuário. Então a gente utiliza o quê? A gente utiliza rotas. O que são essas rotas? Cadê meu quadro negro? O que é uma rota? Quando eu acessar uma rota, essa rota ela vai estar vinculada a um método aqui no meu controlador. Então, o meu controlador é uma classe, ela vai ter vários métodos, e cada uma das rotas que a gente acessar vai estar associada a um método desse controlador. Dessa forma, eu sei que o seguinte, quando eu acessar uma rota X, ou seja, quando eu digitar um determinado caminho da minha URL lá no navegador, eu sei que quando eu fizer essa requisição vai lá para um determinado controlador, para um determinado método. Aquele método vai ser executado e vai me devolver alguma coisa que eu vou devolver como sendo a resposta da minha requisição. Então, a gente não vai ter mais acesso a um caminho físico direto. Esse tipo de trabalho não é muito comum hoje em dia mais. A gente trabalha mais com isso. A gente tem uma rota, essa rota é mapeada para um dos determinados métodos do meu controlador, e esse método do meu controlador ele vai ter uma regra de negócio, ele vai ter um retorno de alguma função e assim por diante. Ele vai se comunicar com a model para ir lá e salvar um negócio no banco de dados e vai me devolver para que meu usuário consiga ver aquela informação de maneira clara. A respeito dessa questão aqui do MVC, uma visão bem genérica por cima, ficou tranquilo esse entendimento aqui? Tem alguma dúvida? Então, beleza. Se não tiver ficado nenhuma dúvidas, a gente vai seguindo. Se eu tendo dúvidas, vocês vão me chamando aí também, tá? Então aqui, se a gente vai trabalhar com essa divisão de responsabilidades, a gente precisa saber aonde que está cada um desses negócios aqui dentro do meu projeto. Então aqui, dentro de app models, como vocês já podem imaginar, aqui dentro vai estar o mapeamento das nossas models. Então, as nossas models, elas têm por requisito, por funcionalidade, duas coisas. Então, quais são as funções da model? Ela tem, a primeira função é fazer o mapeamento objeto relacional, e a segunda função é a execução da persistência. O que são cada uma dessas aqui? O mapeamento objeto relacional nada mais é do que relacionar uma tabela do meu banco de dados a uma classe. Ou seja, seria aquilo, por exemplo, se eu tenho uma tabela lá de cadastro, sei lá, de disciplinas, que ela tem o nome da disciplina e o período. Para poder conseguir fazer esse relacionamento correto, se eu criar uma classe de disciplinas, eu preciso que essa classe de disciplinas também tenha o nome da disciplina e o período, para eu conseguir fazer esse relacionamento, esse mapeamento que a gente chama. Então, a model ela tem essa primeira função, mapeamento objeto relacional. E a segunda função é a execução da persistência. Quando a gente fala persistência, a gente está falando do CRUD, ou seja, ela tem que ser capaz de se persistir no banco, ou seja, atualizar, salvar uma nova, fazer uma listagem, fazer uma exclusão, tudo isso ela tem que ser capaz de fazer. Então, dentro da model, a gente vai ter essas duas responsabilidades apenas. Vai ser o mapeamento objeto relacional e a execução da persistência. Depois da model aqui, se vocês vierem aqui dentro da própria app, vocês vão ter uma pasta aqui. Vocês vão ver que tem algumas outras coisas, a gente vai entrando com elas mais para o caminho, mas por enquanto a gente vai falando das mais importantes. Da app aqui vocês têm a HTTP e dentro dessa HTTP vocês vão ter a pasta de controllers. Então, como o próprio nome já diz, os controllers vão ter ali vai estar justamente a nossa camada de controller aqui dentro. Quais são as funções do controller? Ela vai fazer primeiro, comunicação entre a view e a model. E a segunda função, regras de negócio. Então, é muito importante que vocês pensem nisso. Toda a lógica da nossa aplicação vai estar aqui dentro. Então, imagina o seguinte, dá um exemplo simples. Imagina que eu quero lá cadastrar o meu cliente. E o que eu quero que quando salvar esse meu cliente, eu salvo lá o nome e a data de aniversário dele,
para que ele contabilize para mim automaticamente a idade, para que chegue na data tal, eu envio um e-mail para ele, dando felicidades para ele. Aonde que eu vou fazer esse cálculo da idade, etc., vai ser tudo aqui dentro do controlador. Por quê? Porque é uma regra de negócio que eu tenho de fazer na minha aplicação para fazer esse cálculo da idade, armazenar lá dentro e etc. Outras coisas podem acontecer, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma venda, aí ele vai gerar todos esses produtos aqui para mim, ele vai mostrar lá na tela para o usuário, mas aí no final, quando eu gerar essa venda, ele já tem de ir lá e fazer a inserção de uma nota fiscal, gerando com os dados do cliente, etc. Aonde que vai fazer essa regra de duplicar a venda para a nota fiscal, etc. Aqui dentro do controlador. Então, no controlador que está o coração do sistema, são as regras de negócio estão aqui. É aqui que é a parte de lógica da aplicação mesmo. E por último, a gente tem a view. Então, se vocês voltarem lá no início aqui, ó, eles vão ter lá, voltando lá na raiz do nosso projeto aqui dentro de Resources Views, vai ser aonde a gente vai estar trabalhando com a nossa visão. E quais são as funções da view? A gente vai fazer interface com o usuário, comunicação com o controlador, com o controller, e além disso a gente faz a apresentação dos dados. Então na view é onde a gente vai fazer a estilização, etc. Aonde que fica então cada um? Ó, só lembrando, a model está em app models, o controller está em app http controllers e as views está em resources views. Então essas são as três principais pastas que a gente tem de trabalhar lá no Laravel. Eu vou trabalhar só com elas? Não, a gente vai adicionando mais coisas aí também com o passar do tempo. Mas inicialmente a gente vai focar nessas três aqui. Além disso, outra pasta que é muito importante são a pasta de routes. Então aqui na routes web aqui, ó, esse arquivo vai ser onde a gente vai fazer o mapeamento das nossas rotas. Então a gente vai utilizar muito ele também. Então a gente vai trabalhar nos projetos mais simples que a gente vai precisar vão ser desses 4 lugares. Das models, dos controllers, das views e das rotas. Essa visão geral aqui, tranquilo. Podemos fazer um projeto aí, trabalhar mesmo, que eu acho que aí é onde mais aprende. Podemos ir para frente. Sim, nós vamos trabalhar com REST mais para frente. Mas você pode utilizar REST já desde o início, não tem problema não. Igual eu falei, a arquitetura tá livre, cara. Não tem muito cabeça com isso não. Depois eu vou mostrar para vocês como trabalhar. Quando a gente trabalhar no REST aqui no Laravel, nada mais é do que a gente não ter essa parte aqui, ó. Basicamente é isso. Que você tem a separação do que você vai fazer a persistência. E aí as suas rotas dos seus controladores, ao invés de devolver visões, elas vão devolver JSONs. Basicamente o que muda é só isso, tá? Mas só para ir te adiantando aí que você pode pensar dessa forma. Provavelmente você vai trabalhar com React, né, no front-end, né? Ok. Não, tem não. Então vamos começar trabalhando aqui, vou pegar a mão na massa aqui para a gente poder fazer. Primeira coisa que a gente tem de fazer, então, imagina que a gente vai estar trabalhando com um projeto, então vou precisar definir um escopo aqui bem simples. Eu vou pular um cadastro de cliente bem simples lá, né? Cliente, vai ter lá nome, CPF, tá bom, né? Não vou nem CPF, não, vamos pôr nome e telefone. Não, nome e e-mail. Beleza, então vou cadastrar um cliente aqui que vai ter com nome e e-mail. Então vamos entender qual que é o passo a passo aí para a gente poder estar montando o projeto. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um banco de dados. Então vou lá no PHP MyAdmin, só para criar um banco de dados aqui para esse negócio aqui. Então eu vou criar esse meu banco de dados aqui, eu vou chamar ele de aula 01. Eu já tenho aula 1 aqui, para me confundir. Mas tá bom, vou criar aula 01. Então esse banco de dados aqui está criado. E agora a gente pode trabalhar voltando nossos olhos só lá para o Laravel, a gente não precisa preocupar com o banco de dados. Então vamos entender alguns recursos que a gente tem desses frameworks aqui que a gente consegue aproveitar bastante. O primeiro recurso que a gente vai trabalhar vai ser com as migrations. Então o que uma migration faz? Ela tem a característica seguinte. Quando a gente vai definir a estrutura do nosso banco de dados,
A gente pode vir aqui no PHP MadMin e ficar fazendo aqueles create table, etc, fazendo essa definição da estrutura. Quais são os problemas que a gente tem de fazer quando a gente vai fazer essa estrutura também? Quando eu vou replicar o meu projeto, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de ir lá, fazer uma exportação desse banco de dados, passar para a pessoa que vai estar utilizando, ou então ela pode acontecer de ter algum problema, pode ir mudando a versão do banco e ele não acompanhando. Então, para isso, a gente utiliza o recurso da migration aqui, que é um dos frameworks que a gente tem dentro do lado. O que uma migration faz? A migration nada mais é do que o mapeamento das tabelas em forma de classes, para que as mesmas sejam posteriormente criadas no SQL. O que a gente faz é isso. Então eu vou vir aqui, vou fazer um mapeamento das classes, e aí depois que ela estiver prontinha, eu posso ir lá e mandar mover o pau, e ele vai gerar essa tabela automaticamente para mim. Então aí a gente começa a resolver uma série de problemas que a gente tem, principalmente quando a gente está trabalhando em conjunto. Então eu posso vir aqui, criar minhas migrations, montei elas aqui bonitinho. Quando eu mandar o projeto para vocês, vocês já vão saber, ó, o que eu preciso fazer? Eu só preciso rodar aquelas migrations, que a estrutura do banco de dados toda já vai ser criada automaticamente. A única coisa que ele não consegue fazer, ele não consegue é criar o banco. Vocês viram que eu tive que vir aqui e criar o banco manualmente. É a única coisa que ele não faz. O resto ele cria as tabelas, cria a estrutura toda aqui para mim. Então como que eu vou fazer? Aí a gente vai utilizar agora os comandos aqui para poder fazer a criação do migration. Vamos ver aqui, ó, php artisan make migration. E aí eu vou dar o nome da minha migration. No caso não, esquece. Eu não preciso fazer dessa forma aqui não. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu vou criar a minha model de cliente e ao mesmo tempo eu já vou criar a minha migration para poder criar a estrutura do cliente. Então eu vou vir aqui, ó, make model cliente, que é o scope que eu coloquei aqui. E eu vou vir aqui e vou pôr na frente "-m", que eu vou determinar que eu quero que ela seja criada por uma migration para mim também. Ah, Jean, quer dizer então que se eu criar as tabelas vai dar errado? Não. Você pode criar as tabelas também. Só que essas que você determina aqui com o "-m", elas vão criar a migration também e você pode aproveitar esse recurso. Então, eu vim aqui, ó, vou construir a minha model, então php artisan make model, nome da minha model, como é uma classe lá, coloquei com C maiúsculo, cliente, "-m", que eu vou criar a migration dela também. Então, lá, php artisan make model, nome model, "-m". Isso aqui é para criar uma model e a sua migration também. Quando eu vier aqui e fiz essa criação, ele já foi e montou dois arquivos aqui para mim. Se eu vier aqui na minha pasta de models, app models, vocês vão ver que está criado aqui o arquivo cliente.php. E se eu vier aqui também em database migrations, vocês vão ver que foi criado aqui, ó, create clients table, que é a criação da minha tabela de clientes. Então a gente tem dois arquivos que foram criados. O que a gente vai mexer primeiro aqui? Então nas database migrations, deixa eu até colocar aqui antes, né? Tá aqui, ó, database migrations, que ela fica. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser fazer a alteração dessa migration aqui. Então eu vou vir aqui, ó, esse arquivo que foi acabou de criar aqui, ó, create clients table, vou abrir ele. E aí vocês vão ver que ele vai ter uma característica aqui que ele vai definir aqui, ó. Ele vai ter duas funções, uma função up e uma função down. Ou seja, a função up ela vai ser executada quando a gente quiser iniciar o nosso banco. Ele vai criar uma tabela com essa estrutura. A função down é quando a gente quiser encerrar o nosso projeto, ele vai dropar uma tabela se ela chamar com aquele determinado nome. Então aqui a gente tem qual que é o nome da tabela que ele sugeriu para ser criada. Vocês viram que ele criou aqui clientes, mas esses problemas aqui tem alguns problemas de internacionalização, então eu prefiro trabalhar com as tabelas sempre em singular. Então vocês vão ver que eu vou vir aqui onde está clientes, eu vou trocar aqui para cliente, tá? Então eu fiz essa troca tanto na app quanto na down. E aí vocês vão ver que aqui ele tem a estrutura aqui das nossas tabelas. Vocês podem ver que ele está começando a criar uma table aqui, tem o ID e tem o timestamps. O ID é a chave primária da tabela, o timestamps é um registro que o próprio Laravel faz sempre da data de criação daquela tupla e da data da última alteração. Você pode deixar ele aí ou não. Agora, o que a gente faz? Aqui dentro, a gente consegue vir aqui e adicionar a estrutura dos nossos bancos da nossa tabela. Então, basta eu vir aqui e chamando table, setinha,
e o nome da estrutura que eu quiser criar aqui dentro. Então eu falo qual que é o tipo do campo e qual que é o nome desse campo. Ah, Jean, mas como que eu vou adivinhar quais são os tipos de campos que a gente tem? Aí a gente recorre aqui para a instalação. Se eu vier lá e procurar lá, Laravel, Migration, bom, a primeira tabela aqui, a primeira tela já vai mostrar a parte das migrations aqui para mim. Se vocês forem descendo aqui procurando, vocês vão ver aqui, ó, além de todos aqueles comandos que eu já estava explicando aqui para vocês, etc, todos os tipos de coluna que existem estão aqui listados. Então, eu preciso criar um campo que vai ser, sei lá, um signed integer. Então, tá aqui, ó, um signed integer. Eu preciso criar um campo que vai ser um decimal. Aqui, decimal. Todos os tipos de campos que a gente quer trabalhar, eles estão listados aqui. No nosso caso, o que a gente quer trabalhar? Nós queremos fazer o varchar, né? Então, vamos ver se nós temos o varchar aqui. TUV, não tem, né? Nós temos o varchar, que é o string. Então, olha lá, o string vai criar um varchar com um determinado tamanho. Então, observa lá, basta eu vir aqui e falar, ó, table string, o nome da minha coluna e o tamanho daquela coluna. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso para duas vezes. Então, table string, nome, tamanho, vamos pôr 100. E a mesma coisa eu vou fazer para o meu e-mail. Jean, se eu quisesse fazer mais coisa, vocês listando aqui quantos campos vocês quisessem ir colocando. Então, dessa forma, você está definindo o seguinte, ó, a minha tabela de clientes, a migration que eu estou determinando para ela vai ser o seguinte, quando eu rodar essa migration, eu quero que ela crie uma tabela de cliente, e essa tabela de cliente vai ter a seguinte estrutura, ela vai ter um ID, ela vai ter uma string de nome, e ela vai ter uma string de e-mail, e vai ter os timestamps. Quando eu encerrar o meu projeto e mandar excluir a minha migration, ele vai apagar aquela tabela se ela existe. Basicamente, uma migration é isso. Ela vai ter uma função para ser disparada quando ela executar e outra função que vai ser disparada quando ela for destruída. E como que a gente faz então para rodar esse negócio aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, PHP Artisan Migrate. Quando eu der PHP Artisan Migrate, ele vai pegar todas as informações da minha migration e já vai transformar aquilo na tabela do banco de dados. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Enter, quando ele fizer PHP Artisan Migrate. Vocês vão ver que eles vão criar algumas estruturas de tabela padrão já do Laravel, que é de usuários, passwords, para questão de gerenciamento de usuário e senha. E aqui no final, ele migrou a nossa tabela de clientes. Depois disso aqui, se eu tivesse criado outra tabela, era só eu vir lá e falar PHP Artisan Migrate novamente. E assim por diante. Se eu vier aqui e verificar aqui no meu banco de dados agora, do aula 1, vocês vão ver que ele já criou as tabelas lá, né, de migrations, de password resets, e criou a minha tabela de cliente. Como que ele criou essa estrutura? Olha lá, vamos ver a estrutura dela. Então ela tem aqui o ID, que é a chave primária, auto-incremento. Tem o nome, que é um varchar de 100, que a gente determinou, o e-mail, que é o varchar de 100, e os timestamps de criação e de atualização. Created at, ou seja, a data que ele foi criado, e updated at, que é a data que esse registro sofreu a última alteração. Então a gente vem aqui, quando a gente vem e determina a migration, ele já cria automaticamente a tabela lá no banco para mim, bastando eu apenas rodar PHP Artisan Migrate. Então, executa as migrations, criando as tabelas do DB, que é o PHP Artisan Migrate. Então, dessa forma, a gente cria a nossa classe, a gente mapeia quais são os atributos que ela tem, e aí a gente cria ela lá no banco. Até aqui, ficou alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo é uma palavra forte. Tá indo? Lembra que eu tô gravando aqui também e depois se vocês tiverem dúvidas aí, vocês vão me perguntando. Você tem alguma dúvida em que parte, Sara? Você quer que eu explique alguma coisa aqui de novo? Até o momento tá ok. Beleza. Se for tendo dúvida, vocês vão me parando aí, vocês vão me perguntando, eu vou repetindo aqui de novo, tal. Depois vocês podem ver a gravação também, que acho que hoje tá tudo certo o áudio. E aí vocês também podem ficar me perguntando aí no Discord. Mesmo esquema do semestre passado, eu vou respondendo todo mundo aí à medida que eu for vendo as mensagens e tal.
A gente criou a nossa migration. A última coisa que a gente precisa vir aqui fazer é mapear para que a nossa model utilize aquela migration. Então, eu vou vir aqui ó, na minha app models, model de cliente. E vou vir aqui ó, e vou chamar um atributo chamado o seguinte, protected, cifrão table, que é de qual tabela que ela está pegando. E eu sei que a minha tabela que eu criei se chama cliente. Pronto. É só isso que eu preciso fazer para fazer o mapeamento. Então, nesse momento, a minha classe de cliente, eu falei que ela está vinculada com a tabela do banco de dados cliente. Então, nesse momento, quando eu estiver rodando o meu projeto, o Lara vai vir, vai olhar quais os atributos que ele tem aqui e já vai montar as linhas, as colunas da minha tabela e já vai montar essa classe com todos aqueles atributos para mim poder estar utilizando. Então, para mim fazer o mapeamento, basta eu vir aqui fazer essa definição. Isso serve, inclusive, se vocês já tivessem com o banco criado. Então, se eu já tivesse uma outra tabela aqui no meu banco criada e eu quisesse mapear dentro do sistema do Laravel, bastava você vir aqui e determinar de qual tabela que você estava falando, ele já ia fazer o reconhecimento automático. Não precisa necessariamente ser um mapeamento realizado só por causa da migration. Então, a nossa model aqui, nesse momento, ela está vinculada, ela está mapeada. Então, essa classe cliente, ela tem todos esses atributos aqui. Ela tem ID, nome, e-mail, created at e updated at. Além disso, como ela já estende a classe model, ela já tem todos os métodos de persistência para mim. Então, ela já tem o save, já tem o delete, já tem o update, já tem o listar. Então, nesse momento, quando a gente fez a criação aqui e fez ela estender na classe model, essa classe de model aqui para mim já está pronta. Eu não preciso fazer mais nada aqui. Então, na camada de model, para mapear o banco de dados, a gente finalizou nossa parte aqui. Agora nós vamos ir para a camada do controller. Só um instante. Vamos lá agora para o controller. Então, para mim poder fazer a criação do controller aqui, eu vou utilizar o mesmo comando que a gente fez para a model, só que para o controlador. Então, php artisan make controller, agora vou chamar cliente controller. Aqui a gente consegue adicionar aqui um negócio chamado resource. Que o método resource aqui, ele vai tornar o nosso controller já automaticamente RESTful, que é o que o Eduardo estava comentando lá. Se eu vier aqui só para mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui, ó, Laravel controllers. Se eu vier aqui, ó, tá vendo o resource controllers? A partir do momento que eu marco ele aqui como sendo resource, ele já vai ter aqui todos os actions já de hash para mim. Você deve estar acostumado lá com isso aqui, né? Get, put, delete, post. Então, a partir do momento que a gente vem aqui e coloca essa instrução menos resource aqui na frente, a gente faz com que o nosso controlador ele já tenha todo o acesso a essas questões de RESTful. Nesse momento aqui, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, porque essa parte aqui a gente vai fazer na hora que a gente vai vinculando com a nossa view. Mas é só para já ir adiantando que quando a gente coloca esse menos resource aqui é para deixar esse controller com as características já de fazer uma API depois se eu quiser. Então a gente vai criar o nosso controller, então php artisan make controller, nome do meu controlador. Então a gente costuma padronizar o nome da minha model na frente controller com C maiúsculo, menos resource para tornar ele já ter os métodos padrão. Dei o enter e já vai criar automaticamente lá para mim. Deixa eu anotar aqui só para mim não esquecer. PHP artisan make controller nome controller menos resource. Então esse aqui vai ser o comando que a gente utiliza para poder criar o nosso controlador aí. Beleza? Criei meu controlador, onde que ele vai? App http controllers. Está lá o nosso cliente controller já criado automaticamente. Ele já vai ter aqui as funções padrão. Então vocês podem ver que ele já criou algumas coisas. Por exemplo, a index,
que é a chamada, o create, que é para criar um novo, o store, que é para armazenar, o show, que é para exibir, o edit, que é para editar, o update, que é para receber e atualizar, o destroy, que é para eliminar. Então a gente tem aqui os nossos métodos já padrão. Cada um deles, igual eu falei, ele vai ter sempre a sua rota padrão. Se vocês vierem aqui, ó, por exemplo, ó, a index, ele acessa como? Com um acesso, uma requisição do tipo get, com barra o nome da rota que eu determinar. No caso aqui ele determinou fotos. Se eu quiser acessar a story, é uma requisição daquela barra rota com a requisição do tipo post. Se eu quiser fazer um update, então é fotos barra o ID que eu quero atualizar com a requisição do tipo put. Se eu quiser fazer uma exclusão, é barra fotos o ID que eu quero acessar com uma requisição do tipo delete. Então, essas requisições aqui vocês devem lembrar lá. Lembrar que quando a gente ia lá criando uma paginazinha lá, vocês não faziam assim, ó, form, action, tal. Aí, por exemplo, eu ia e colocava um arquivo lá, né, processos.php, alguma coisa assim. E eu colocava lá method da requisição. Eu colocava lá, estamos sendo post. O que vai mudar agora, que ao invés de eu ter esse processo.php, eu vou chamar uma rota aqui. Então, por exemplo, se eu quiser salvar meu cliente, eu iria chamar a barra cliente, que é a rota que eu ia criar. E o método de requisição vai ser com o post também, da mesma forma. Então, não tem muito segredo, não tem nada de muito diferente aí, só vai mudar essas duas características. Tá, mas então, como que a gente faz então agora para comunicar esse camarada aqui? Então, eu tenho de vir aqui e eu tenho de importar aquela minha classe para poder utilizar ela. Eu vou vir aqui e vou falar use app barra cliente barra models, desculpa, app barra models barra cliente. Então, dessa forma, esse meu controller ele tem acesso à minha rota de cliente lá. E aí a gente pode vir aqui e retornar qualquer coisa aqui dentro desses métodos. Por exemplo, na index eu posso vir e criar um cliente, posso vir e editar, posso fazer uma listagem e assim por diante. Que é o que nós vamos começar a montar aqui agora. Mas o meu controlador, nesse momento, a gente ainda não vai adicionar muita função para ele. Então, vou deixar ele aqui em aberto, paradinho. Daqui a pouco a gente volta nesse camarada. Nós vamos trabalhar agora com a view. Então, vou vir lá aqui na minha pastinha aqui, na Resources, Views. Aqui dentro, vocês vão ver que já tem aquela Welcome, que é aquela padrão que eu mostrei lá para vocês. E aqui dentro a gente consegue criar todas as nossas visões, todas elas vão ser acessadas a partir daqui. Então, eu vou vir aqui, para mim poder, eu acho mais fácil trabalhar da seguinte maneira. Para cada classe que eu tenho, eu venho aqui, crio uma pasta e organizo todo o conteúdo daquela classe aí dentro dessa pasta. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma pasta chamada cliente, que vai ter as visões relacionadas a esses dados de cliente. E eu vou vir aqui, vou começar um arquivo aqui, criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai ser a minha index. Como que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele de index.blade.php. O que é esse Blade? Esse Blade é o nosso framework visual que a gente vai estar trabalhando. Vocês vão ver que ele vai ser um pouquinho diferente daquele framework padrão que vocês já estavam acostumados. Como que eu sei que ele percebe que é do Blade? Com o nome desse arquivo sendo .blade.php, o servidor do Laravel, o Artisan, vai saber reconhecer que ele é renderizado com o framework Blade e aí vai renderizar ele da maneira correta. Então, eu vou abrir essa index aqui e aí aqui eu vou criar um doctype aqui, um HTML padrãozão aqui, só para a gente poder brincar um pouquinho. Não vou importar CSS, nem JavaScript, nem nada. Eu quero só um formulário aqui, basicão mesmo. Então, eu vou criar um form, deixar ele por enquanto sem ação nem nada. Eu vou criar aqui uma div. Dentro dessa div eu vou pôr um label. Vai ser o meu nome. E depois eu vou ter um input. Fazer a mesma coisa, vou replicar essa minha div aqui, só que agora para o e-mail. Vou pôr o ID aqui já também.
E aqui eu vou pôr do type e-mail aqui, só para ele poder pôr aquela regra lá bonitinha. E-mail. Beleza, forma bem simples aí, igual vocês podem estar vendo aí. Para a gente poder trabalhar com essa parte aí do nosso cliente aí, do nosso que vai salvar o nome e o e-mail. Como que eu vou vir aqui e vou fazer para mim poder comunicar esse controlador com aquela visão? Essa estrutura de pastas aqui, o nosso controlador, ele consegue vir aqui e reconhecer essa estrutura a partir desde que os arquivos estejam dentro da pasta de views. Então, esse meu método aqui do meu controlador é aqui que eu falei que você pode fazer aqui, que, ó, se você estiver utilizando Laravel, no caso, vai ter pouca diferença, é que é o seguinte, nesse momento aqui, nesse método index, eu tenho de retornar alguma coisa. Aí eu posso retornar várias coisas, eu posso retornar um arquivo, eu posso retornar uma requisição, um XML, eu posso retornar um JSON ou eu posso retornar uma view. Então aqui vocês determinam o tipo de retorno que essa minha requisição vai me retornar, vai me trazer. No meu caso aqui, como eu quero retornar aquela view que a gente acabou de criar, então eu vou vir aqui e vou pôr return view. E aí eu sei que aquela view está dentro da onde? Dentro de cliente a index. Então eu vou vir e vou pôr cliente.index. Ele vai saber reconhecer para mim automaticamente que ele vai pegar dentro da pasta cliente o arquivo index.php. Ele vai ter essa separação aqui por ponta, é um pouquinho diferente no início, mas depois vocês vão ver que vocês já vão se habituar. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte, ó, quando eu chamar esse método index, o que esse método index vai me retornar? Aquela view cliente.index.php. Então o que vai acontecer? Eu sei que esse método index me retorna essa view. O que eu preciso fazer então agora? Eu preciso criar uma rota lá no meu navegador que quando essa rota for acessada, ele chame esse método index. Porque esse método index vai me retornar a minha visão. Essa aqui é a estrutura que a gente tem de se habituar aqui no MVC. A gente chama uma rota, essa rota está ligada diretamente a um método do meu controlador, e esse método do meu controlador vai me retornar uma visão que aí a gente vai poder mostrar para o usuário, que ele vai devolver lá aquele HTML ou qualquer coisa do tipo. Vocês podem ver que por enquanto é um HTML cru, a gente não fez nada de PHP nem nada do tipo, mas com o momento a gente for acrescentando mais coisas aí, a gente vai acrescentar as informações do HTML. Então, a organização do model view e do controller está tudo ok. Mas então, como que eu vou fazer para me chamar aquele método? Aí que entra aquele último arquivo que eu falei com vocês, que é o arquivo de rotas. Naquele arquivo de rotas que a gente vai determinar que esse meu controller aí, ele vai comunicar com aquela rota que eu fizer definido lá na hora. Então, se eu vier aqui, ó, pesquisar, ó, só para mostrar para vocês, Laravel, routes, vocês vão ver que aqui todos os arquivos do Laravel ele vai estar definido aqui naquelas routes lá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente pode vir aqui, ó, se a gente trabalhar com aqueles nossos resources, cadê? Go to resources. Opa. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Eu acho que ele não está nesse lugar aqui. Eu vou pegar. Ele não está aqui não, mas se a gente consegue vir aqui e falar o seguinte, quando aquele controller ele foi criado a partir do resource, ele já tem aquelas rotas padrão. Deixa eu até voltar elas aqui para deixar para vocês. Então, ele fala o seguinte, ó, para mim poder acessar o método index, certo? Que é esse método aqui, ele precisa acessar qual rota? Ele precisa acessar a rota barra o nome da rota que eu defini. No caso aqui, ele está aqui em cima, no próprio coisa aqui, tá vendo? Eu vim aqui e defini os resources, tá vendo? Fotos, ele vai ser vinculado ao photo controller. Então, se eu quiser acessar o photo controller index, método index, como que eu vou acessar ele? Vai ser barra fotos com uma requisição do tipo get. Dessa forma, quando eu acessar essa rota, ele já vai acessar a index automaticamente. Então, basta eu vir lá no meu controller, na minha rota, e fazer esse mapeamento aqui do meu resource, que ele já vai reconhecer automaticamente. Então, eu vou vir aqui na minha rota, routes, web, vou vir aqui e vou adicionar route, resources. Deixa eu... Ó, tá aqui, ó. Aí eu vou abrir
o parêntese e o colchete. E aí eu vou vir aqui e vou passar os meus resources lá. Os resources eles vão ser sempre passados em formato de dicionário, tá vendo? Como sendo a string da chave, a setinha e na frente qual que é a classe que ele pertence. Então no meu caso aqui eu quero fazer a rota cliente. Ele vai estar vinculado com cliente controller.class. Class. Além disso, eu vou vir aqui em cima, como eu quero chamar esse cliente controller, vou vir aqui e vou chamar ele. Use app http controllers cliente controller para mim poder conseguir ter acesso a essa rota. Então nesse momento eu falei o seguinte, ó, eu criei uma rota chamada cliente que ela vai estar vinculada ao cliente controller. Então esse meu cliente controller ele tem uma rota toda baseada em cliente. Então toda vez que eu vier aqui em cima do meu navegador digitar localhost, que é no meu site /cliente, eu sei que eu vou estar acessando alguma função lá do meu controller de cliente controller. Então eu vou estar acessando alguma função dessas daqui. Aí agora, como que eu vou saber qual função que eu estou acessando? Vai depender do tipo de requisição que eu estou fazendo. Quando eu venho aqui em cima e digito uma URL aqui, dou um Enter, eu estou fazendo uma requisição do tipo GET. Então, se eu vier aqui e dar esse /cliente do tipo GET, o que ele vai me fazer? Ele vai me retornar qual ação, qual controlado, qual método? O método index. Se eu viesse lá em cima e digitasse /cliente /create, qual que é o método que ele iria me chamar? Seria o método create. Se eu viesse e fizesse uma requisição do tipo post para o /cliente, qual método que ele iria chamar? Seria o método store. E assim por diante. Então a gente veio e falou que cada um daqueles métodos padrão do meu controlador vão estar vinculados a uma requisição padrão aqui do nosso controller. E aí a gente precisa fazer essa definição apenas uma vez, todas as rotas já estão mapeadas. Vamos ver como é que esse negócio funciona na prática. Então, vamos ver aqui, ó, PHP artisan serve. Ele iniciou o nosso ambiente de desenvolvimento. Se eu vier aqui e chamar localhost, o que o localhost faz? Vamos verificar aqui qual rota que ele faz. Então, quando a gente acessa o barra, tá vendo? Que a gente acessa a raiz, qual view que ele me retorna? Ele me retorna a view welcome. Se vocês lembrarem lá, na nossa resources views, tem um arquivo welcome.blade.php, que é aquele welcome padrão lá. Agora, se eu acessar a rota cliente, aonde que ele está vinculado? Ele está vinculado ao meu cliente controller. Então, se eu acessar a rota cliente, vai... O que eu fiz? Quero fechar isso. Ah, fechei. Fechei o rotas, né? Então, se eu acessar a classe, a rota cliente, eu vou ir lá no meu cliente controller e vai ser a partir dele aqui que eu vou determinar qual vai ser das minhas funções que eu vou estar vinculando. Como vai determinar qual dessas funções que eu vou estar vinculando? Justamente pelo tipo de requisição, que é um padrão aqui do Laravel. Então, essa tabelinha aqui dos tipos de requisição vai ser muito importante para a gente pegar aqui no início e seguir por ela. Então, se eu vier aqui acessar localhost /cliente, eu estou fazendo uma requisição /cliente, então no caso seria ou essa ou essa. Como eu estou fazendo direto no navegador, ela é uma requisição do tipo GET. Então, se ela é uma requisição do tipo GET, qual o método do controlador que ela vai chamar? Ela vai chamar o método index. Então, é como se eu estivesse indo lá chamando essa função index. Essa função index, ela me retorna o quê? Ela me retorna aquela view que a gente definiu aqui, que é essa index.php. Se eu vier aqui e dar um Enter, ele já vai me retornar aquele formulário para mim que a gente acabou de construir. Então, vocês viram, eu não defini hora nenhuma os locais de pasta, nem nada do tipo. Toda a questão da estruturação e da vinculação, ela está baseada na definição das rotas e dos métodos que aquele controlador possui acesso até aquele momento. Quanto a essa parte aqui, inicial, desse roteamento, ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês querem que eu repita? Quer que eu tente explicar de outra maneira? Como é que tá ainda aí? Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Todo mundo calou?
Até aqui, pessoal, o que vocês acham? Tá tranquilo? Quer que faz alguma coisa aqui de novo? Quer que repete com a parte? O Lucas está digitando aí. Até o momento tá tranquilo? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal, para não acumular muita informação, que eu imagino que tá chegando muita coisa aí na hora, eu gosto de terminar as aulas aqui com mais ou menos 1 hora. Até mais do que isso fica até muito cansativo. Eu vou até deixar aqui agora para ver se vocês têm algumas dúvidas e tirar e tal. E a gente depois continua essa parte do desenvolvimento na próxima semana. A gente dá uma revisada no início e tal, ver tudo de novo aí, para a gente poder ir dando continuidade na semana que vem. Deixa eu ver, o Ezio está respondendo, digitando alguma coisa aqui. As dúvidas vão surgindo no desenvolvimento. Assim, quando vocês forem fazendo também, obviamente, vai surgindo mais dúvidas e tal. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem aí, ó? Eu não vou, por enquanto, deixar esse projeto disponível ainda. Eu vou esperar a gente criar mais coisas nele e tal. Mas eu quero que vocês pratiquem fazendo esses comandos aqui. Esses comandos todos eu vou deixar lá para vocês, lá no Google Classroom. E a videoaula, vou subir ela lá também. Então eu quero que vocês pratiquem a instalar o Composer, criar um projeto com Laravel, fazer a criação de uma migration, fazer a criação de uma moda, tentar chegar no mesmo passo que a gente chegou até aqui no projeto, ver se vocês conseguem fazer ele individualmente aí também, na máquina de vocês. E aí, se for tendo dúvidas, vocês vão me mandando mensagem aqui pelo Discord que eu vou ajudando. Vai me mandando os prints, a gente vê uns horários, que tem vezes que os meninos estavam me mandando mensagem durante o dia e se eu não tivesse disponível, eu respondia à tarde, mas vocês vão fazendo essa parte do desenvolvimento e a gente vai tirando essas dúvidas. Pode ser? Podemos combinar assim? Beleza? Então aí eu vou. Sim, já tô subindo ele aqui no YouTube agora. Assim que eu já postar lá no Classroom, eu já posto tanto esses documentos aqui, como também o link já do vídeo. Aí já vai tudo lá para vocês, vocês vão montando. E à medida que for surgindo dúvidas, vocês vão me perguntando. E aí na terça-feira que vem, a gente tem mais, continua daqui desse momento. Eu faço uma revisão, vejo como que vocês estão e continuamos o desenvolvimento desse projeto. Beleza? Então tá ok. Então eu vou parar aqui e vou finalizar a gravação, pessoal. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí durante a semana. Boa noite e até semana que vem, então.